A travessia do Mar Vermelho e o Êxodo. O Egito é cheio de grande história de ciência antiga, tecnologia e de belas histórias. Mas será que há evidências mesmo de que os filhos de Israel viveram no Egito? Há muitos anos atrás, uma pedra foi descoberta na primeira catarata do Nilo, na ilha Elefantino. A inscrição diz: por 7 anos não houve cheia satisfatória do Nilo. O resultado foi que a demanda por grãos explodiu. Nesta terrível crise, o rei César se lembrou do deus Imhotep, que libertou o Egito de uma calamidade semelhante. Imhotep pode ser encontrado na história egípcia em diversos lugares, e parece que ele foi um sábio elevado a Deus muitos séculos depois de sua morte. Tudo indica que foi Imhotep que concebeu a construção da tumba de Zoser, totalmente de pedra. Conhecido como escultor, sacerdote e médico, Imhotep é considerado o gênio mais destacado do Antigo Império. Imhotep chegou a salvar seu país da fome. Poderiam ter sido Imhotep e José a mesma pessoa? Mas agora vamos a Saqqara, do Egito, a uma curta distância ao sul de Cairo. Aqui é onde a primeira pirâmide foi construída no Antigo Egito. É chamada a Pirâmide dos Degraus, devido aos níveis de sua forma. Se olharmos cuidadosamente, veremos uma camada de pedra lisa calcárea que foi aplicada por cima do tijolo, criando uma superfície lisa. Mas a maior parte dela tem sido removida. É aqui que encontramos a estátua do faraó Djoser, a quem serviu Imhotep. Foi na base dessa estátua de Djoser que Imhotep foi mencionado como um homem e não como um deus. Foi o primeiro depois do rei, e aqui está com a sua identificação. Foi aqui e em outros locais do Egito que José salvou seu país da fome. Então disse José a Faraó: eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. Nos dias de José, as pessoas entravam no edifício, caminhavam por este corredor para comprar grãos. Havia muitas caixas disponíveis para clientes de vários idiomas comerciarem em sua grande necessidade de alimentos. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios. Ao sairmos do corredor pela parte traseira, nós vemos em um dos lados uma série de estruturas profundas, onde foi armazenado no subsolo os grãos durante os 7 anos de abundância, e vendido então para os egípcios e habitantes de outros países durante os 7 anos de fome. Um sistema de silos subterrâneo criou um ambiente mais fresco para os grãos, que assim eram armazenados. Esse era o desígnio do gênio José. Quando removido do seu armazenamento, o grão mais antigo era transportado por meio desta escada. Os silos de grãos foram interconectados por meio de túneis que permitiram os grãos fluírem até um ponto de saída central, ao pé dessa escada. Um registro do processo da remoção de grãos pode ser visto em hieróglifos, como este em Tebes, onde mostra os recipientes de grãos levados para cima por meio da escada. E outro exemplo disso pode ser visto na tumba de Iti. Como modo de honrar a Deus no céu, José construiu esta primeira pirâmide no Egito, em Saqqara, para mostrar a gratidão dele a Deus, em honrá-lo por salvar as pessoas egípcias da fome. Talvez em referência a ela, o Espírito Santo inspirou Isaías mais tarde, dizendo: naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Anos depois foram construídas muitas grandes pirâmides no Egito, seguindo a dianteira de José, ou Imhotep. 2,3 milhões de grandes blocos de pedra, pesando 2 ou 3 toneladas cada, foram usados na pirâmide maior, fazendo alguns desejarem saber qual tecnologia antiga foi usada para que pudessem ser construídas. Foi um mistério durante séculos. Ron White conduziu pesquisa nesse assunto e trouxe luz a esse quebra-cabeça. Heródoto diz: as pedras para as pirâmides eram erguidas com pequenos esquemas de madeira. Os instrumentos para o erguimento ficavam em cada degrau. Aqui se veem os dispositivos de elevação nos hieróglifos. O instrumento seria usado na lateral de cada pedra a ser levantada. Em Saqqara podemos ver 3 hieróglifos de máquinas próximos a uma forma de pirâmide.
Foram também encontradas alavancas de madeira grande na tumba do rei Tuti, que eram usadas nas máquinas. Foram colocadas ao lado dos blocos que seriam elevados e operariam em harmonia. Uma pedra grande era carregada sobre a máquina, então as alavancas de cada lado eram puxadas para baixo por cordas, com manivelas que assim giravam, elevando o bloco de pedra conforme fosse necessário. Quando o bloco chegava à altura apropriada, era rolado sobre o nível e então elevado novamente. Se utilizava uma série de máquinas para erguer tais blocos. Ron White demonstrou esse tipo de máquinas ao Sr. Nazir Vihazen, chefe da Organização de Antiguidades Egípcias do Cairo. A demonstração foi filmada pela televisão japonesa e indo ao ar no Japão. Esta máquina para erguer parece ser uma solução simples. Quando Moisés era bebê, sua mãe adotiva egípcia, Hatshepsut, com o nome de Moisés de Senemut. A serpente na testa dele significa que o seu título era príncipe. Quando adulto, o seu nome egípcio era Tutmose II. O perfil lateral de Moisés demonstra sua origem hebraica, segundo o formato do seu nariz. Um dia Moisés matou um egípcio que batia no hebreu. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Moisés casou-se e teve um filho, cujo nome descrevia a sua condição de estrangeiro. Ele o chamou de Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Isto indica que Moisés não estava em área controlada por egípcios. Ora, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Deus disse a Moisés que tirasse os filhos de Israel para esta montanha, fora do Egito. Depois que as 10 pragas caíram sobre Faraó e sobre os egípcios, ele finalmente concordou deixar Moisés levar os filhos de Israel para fora do Egito. Baseado em pesquisas que ele conduziu, Ron White concluiu que o faraó do Êxodo era Amenófis III. Aqui nós vemos Amenófis recebendo Ong, um tipo de poder e vida nova que seriam infundidos em seu corpo. Ron White especulou que o filho primogênito de Amenófis era Tutankhamon, que foi morto pelo anjo na destruição da 10ª praga. Amenófis e Tut eram corregentes naquele tempo, em 1446 a.C. Surpreendentemente, na Biblical Archaeology Review se declara que a maioria dos arqueólogos não creem no êxodo do Egito. A tradição nos diz que o êxodo conduziu os filhos de Israel à península do Sinai, mas nenhuma evidência foi encontrada de terem os filhos de Israel estado naquele local, e ainda mais por 40 anos. Também a tradição diz que os filhos de Israel cruzaram o Mar Vermelho, numa área que contradiz a narrativa bíblica. Poderiam os lagos amargos ser o Mar Vermelho referido na Bíblia? Poderiam milhares de soldados se afogar em águas relativamente rasas? O Monte Sinai tradicional, chamado Jabel Musa, fica situado na área meridional, montanhosa, da Península do Sinai. Esta área foi escolhida por Helena, a mãe do imperador romano Constantino, no IV século. Não foi escolhida por qualquer evidência arqueológica no local, mas baseada nos sonhos de Constantino, e subsequentemente escolhida por Helena como Monte Sinai. Depois do VI século, o imperador Justiniano construiu o mosteiro de Santa Catarina ao pé da montanha para estabelecer um senso de autenticidade para o local. Isso é a tradição, mas qual é a verdade? Fujamos da história artificial e façamos a pergunta: deveria a tradição ter mais peso que a Bíblia? O que a Bíblia nos conta sobre o êxodo do Egito? Os filhos de José tomaram por possessão a Ramessés, o melhor da terra do Egito, como o faraó ordenara. Esta área faz parte do delta do Nilo, na parte norte do Egito. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Isso também descreve o delta do Nilo. O delta aqui é a parte escura na desembocadura do rio, na parte superior esquerda da imagem. Cheio de vegetação em contraste com o deserto circunvizinho. Na noite de Páscoa, o primogênito de cada egípcio morreu na última praga.
e então os filhos de Israel deixaram o Egito naquele mesmo dia. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote. Naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. No dia de Páscoa, os filhos de Israel cruzaram os canais do Nilo e se tornaram uma unidade organizada em Sucote. Eles tinham deixado o Egito, mas ainda se encontravam no território controlado pelos egípcios. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho. O deserto do Mar Vermelho é o que nós chamamos hoje de a Península do Sinai, que é rodeada pelos dois lados pelo Mar Vermelho. Foi pela região do norte da península que eles viajaram dia e noite, em fuga apressada das mãos de Faraó. Durante o dia eles estavam sombreados pela coluna de nuvem, que também teria provido umidade para eles. À noite, o pilar de fogo teria lhes dado luz e calor para a viagem. Em Etã, eles se voltaram para o sul, pelas montanhas do deserto do Mar Vermelho, caminhando por um leito seco de rio num cânion estreito, que vai dar no Mar Vermelho. Essa expansão de água é chamada hoje de o Golfo de Acaba, mas no tempo de Moisés era chamado de Mar Vermelho. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, a praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. A antiga Elate é a moderna Eilat, em Israel. O nosso moderno Golfo de Acaba é o antigo Mar Vermelho, ou Yam Suf. Esta é a praia onde os filhos de Israel foram apanhados em armadilha, sem escape. Eles saíram do Egito, como indica a reclamação do povo contra Moisés. E o povo clamou a Moisés, dizendo: não havia sepulcros no Egito para nos tirar dali, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? O exército de Faraó estava se aproximando rapidamente, e parecia que a morte era iminente. Os filhos de Israel já estavam fora do Egito, quando se prepararam para cruzar o Mar Vermelho. Essa é a espaçosa praia no Golfo de Acaba, chamada de Nuveiba, que hoje pertence ao Egito. Aqui pareceu que as forças das trevas estavam a ponto de triunfar, mas Deus estava no controle. Do outro lado do mar se encontra Midian e o Monte Santo de Deus. O relato bíblico mostra que eles acamparam entre Migdol e o mar. Migdol significa uma cidade fortalecida, ou torre. Na extremidade norte da praia encontramos ruínas de um forte antigo, que permanece parcialmente de pé até hoje. Foi uma vez um edifício de 3 pisos, capaz de alojar centenas de soldados egípcios que poderiam ter impedido qualquer fuga pelo norte da praia. O local está precisamente a noroeste da terra, entre as montanhas e o mar, para controlar o movimento dos viajantes na área. A fortaleza hoje está recebendo uma nova cobertura, que infelizmente está cobrindo os blocos de pedra originais. À frente da fortaleza nós podemos ver o trabalho de pedra, que formou a entrada na estrutura. No meio do pátio nós podemos ver bem uma antiga cisterna que teria provido água para muitos soldados egípcios que se alojavam aqui. Do lado de fora podemos ver quão alta a estrutura teria sido em seus anos anteriores, um edifício de 3 andares. Outra instrução para os filhos de Israel é: acampem defronte de Pi-Hahirote, que significa monte esburacado ou canyon. Ao viajar em direção à praia, os filhos de Israel caminharam por um desfiladeiro, por um canyon, Wash Dis, que desemboca nesta praia, no Mar Vermelho. A Bíblia nos diz: eles estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. Eles finalmente terminaram a caminhada pelo cânion que serpenteava pelo caminho, pelas montanhas, mas agora foram apanhados na praia. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás dele, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Foi aqui que a coluna de nuvem impediu os egípcios de avançar sobre os filhos de Israel.
Joséfo nos relata que havia em cada lado um desfiladeiro de montanhas que dava no mar, que era intransponível por ser tão acidentado e impedia sua fuga. Deve haver tido excitação quando chegaram à praia e no mar, mas logo ficaram desapontados ao perceberem a situação. Eles estavam em uma armadilha, esperando a morte pelas mãos do exército de Faraó. Do meio da praia podemos ver a abertura do Piairote ao longo. Mas vamos para o sul, a fim de localizar um marcador surpreendente aqui na praia. Próxima à estrada nós encontramos essa grande coluna que foi encontrada por Ron White em 1978, durante a sua primeira visita a esta praia. A coluna havia caído e estava no chão à borda da praia, mas hoje está a aproximadamente 1.500 metros do mar e foi fixada em concreto. A coluna tem características fenícias e hebraicas e tem 3.000 anos. Foi colocada aqui por uma razão: marcar o local da travessia do Mar Vermelho em chão seco. Isaías pode ter feito uma referência a ela quando escreveu: uma coluna se erigirá ao Senhor junto à sua fronteira, do Egito. É na extremidade sul da praia onde podemos ver o pilar. Uma coluna do outro lado do Golfo, na Arábia, foi encontrada por Ron White em 1984 e foi mostrada às autoridades sauditas. No pilar saudita haviam inscrições hebraicas, que incluíam as palavras Faraó, Misraim, Egito, Moisés, morte, água, Jeová, Salomão e Edom. As inscrições nesta coluna foram apagadas, já que os egípcios que viviam aqui não estavam entusiasmados sobre o marcador de celebração hebraica situado no próprio quintal deles. Na época da descoberta da coluna no lado de Nuveiba, a região estava ocupada pelos israelenses, razão pela qual os judeus reconheceram a coluna encontrada e assentaram sobre uma base de concreto. Se as autoridades egípcias hoje admitissem que se trata de um marco israelense, se referindo ao Êxodo, poriam em perigo todo o turismo do suposto Monte Sinai. Alguns alegam que a coluna tem estilo bizantino, da época dos romanos, mas a característica inconfundível destas são seus capitéis, ausentes nesta coluna. Uma pequena distância em declive e nós chegamos então à extremidade da água, onde um milagre maravilhoso aconteceu, onde Deus proveu proteção a seu povo, mesmo que eles estivessem bravos e reclamando. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, o que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Durante séculos, este local foi conhecido pela travessia do Mar Vermelho neste exato ponto. No Google Earth podemos ler o nome Nuveiba neste ponto da praia. Este mapa mais velho detalhado nos revela que Nuweiba é uma abreviação para Nuweiba al-Muzainá. O nome desta praia, Nuweiba al-Muzainá, nos dá a confirmação de que nos encontramos no local correto. A tradução desse nome significa abertura das águas de Moisés. Aqui as águas se abriram pela mão de Deus. Por divina providência temos a confirmação que estamos no local correto. Moisés esteve aqui com os filhos de Israel e as águas se abriram perante eles. Outra vez o Google Earth nos ajuda, desta vez com o relevo submarino. Na parte norte e na parte sul dessa região do Golfo de Aqaba, temos profundidades acima de 1.300 metros. Mas justo em frente da praia nós encontramos como que um caminho para os filhos de Israel. Quando Ron White esteve nesse ponto em 1978, ele decidiu procurar nessas águas por evidências das 20.000 carruagens, cavalos e cavaleiros e soldados a pé. O que ele achou foi confirmado por outros. Mergulhar nessas águas é extremamente fácil, uma vez que as águas são cristalinas, tornando a visibilidade alta. Investigações acharam artefatos que confirmam nossas prévias conclusões sobre o local. O chão do mar é liso e arenoso.
Nosso primeiro artefato para inspecionar é esta roda de carruagem, que ainda apresenta 3 dos 4 raios originais. Mas o centro se estende para cima. Nós vemos ângulos de 90 graus aqui, que é uma evidência de estrutura artificial. A Bíblia diz: o Senhor viu o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros. A roda de carruagem com 6 raios era amplamente usada pelos egípcios naquela época. Carruagens egípcias são conhecidas por usar cubos de metal no centro de cada roda. Usando detectores, os mergulhadores encontraram metal nos cubos dessas rodas, que se acham agora cobertos de corais. Aqui nós vemos outra roda de carruagem com 4 raios. Temos o cubo de metal no centro e um raio está perdido. O coral aqui atuou como agente conservador, mantendo sua estrutura original, mesmo depois que a madeira desaparecesse. Aqui nós vemos outra roda suspensa em seu eixo, chamando a atenção. Tem 6 raios e um cubo no centro elevado. Todo o Golfo de Aqaba apresenta corais, mas somente nesta elevação se encontram essas bizarras formações. As formações de corais são muito antigas. Peças provindas de naufrágios modernos não teriam tanto coral. Em Êxodo 14:7 diz que todas as carruagens do Egito foram usadas. Portanto, isto inclui as carruagens de passeio, com rodas de 4 raios. E isto parece outra roda de carruagem. Também foram achados restos de cavalo aqui, como este casco. Não se encontram cavalos na península do Sinai hoje. Também foram encontrados restos humanos, como esse osso de fêmur coberto de coral à direita. Testes de laboratório confirmaram que se trata de fato de um osso. Também foram achados outros ossos. Uma seção atravessada revela o osso dentro do coral. Nesta captura antiga de Ron White, de 78, nós vemos uma roda com seu eixo salientando-se do chão. Aqui nós vemos uma roda com 8 raios e um deles está faltando. Rodas com 8 raios somente eram usadas na 18ª dinastia, o tempo do Êxodo. Esta roda com folheado de ouro seria parte dos 600 carros escolhidos de Êxodo 14, verso 7. E este artefato foi deixado para trás numa profundidade de 60 metros. Hoje ainda está no local onde foi achada. Os corais evidentemente não conseguiram se agarrar na superfície lisa deste aro. Ouro puro praticamente não sofre corrosão em água salgada. Muitas vezes é encontrado em navios afundados. Sua resistência à corrosão é um dos motivos de ser usado em moedas e joias. Uma vez que há partes de carruagem nesse lado do mar da travessia, poderia haver outras partes do outro lado do Golfo, demonstrando uma continuação desses artefatos. Na costa oposta de Nuweiba, uma inspeção no chão do mar da Arábia Saudita também foi realizada para ver se podem se encontrar partes de carruagem deste lado da travessia do Mar Vermelho. Investigando o lado saudita do Golfo, Vivella Ponten encontrou este belo círculo, uma outra roda de carruagem com um cubo elevado no centro. Portanto, com tantas evidências, deve-se concluir que o real Monte Sinai se encontra na Arábia Saudita, em Midian, do mesmo jeito que a Bíblia o descreveu.